É um prazer estar com vocês aqui, é um prazer conhecer novos irmãos, ver velhos irmãos, né? Jamil, esposa dele, Raquel, Rômulo. É um prazer compartilhar com vocês a palavra de Deus e perceber essa interface da discussão sobre psicanálise, psicologia e Bíblia, né? Alguns acham que existe uma oposição, uma contraposição entre uma coisa e outra. Na verdade, não é assim. O maior psicólogo que a gente pode identificar no mundo foi Cristo. Conhece o comportamento humano, as emoções, né? Quem nos criou como seres que têm comportamento, que têm emoções, foi o próprio Deus. Então, jogarmos fora a psicologia, ou a psicologia acabar jogando fora a teologia, não condiz muito com a realidade. Mas a gente entende quando isso acontece. Meus pais são batistas. Hoje eles não frequentam mais a Igreja Batista por questão de cidade, mas eles foram batizados na Igreja Batista de Buritama, primeira Igreja Batista de Buritama. E eu me lembro que fui seminarista, eu era sou presbiteriano ainda, mas na época eu era presbiteriano, fazia o seminário presbiteriano. E eu me lembro que eu chegava na igreja e um pastor brincava de vez em quando, me chamava de primo. Lá o primo chegou, né? Então, aquela velha brincadeira de presbiterianos e batistas. Então, é um prazer estar aqui no meio de irmãos, né? Professamos a fé em Cristo e conhecer mais esse grupo. Eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias ali em Êxodo capítulo 20. O Jamil me convidou para trazer para vocês uma palestra, mas a gente acabou não conversando muito bem sobre qual seria o tema, mas eu sabia que dos namorados a gente tinha algum vínculo com isso. Ficou um pouquinho assim, será que seria uma palestra ligada à psicologia, à psicanálise? Mas assim, eu me sinto mais à vontade falando com os irmãos da psicologia, mas da Bíblia, né? A gente chegar como é que nosso Deus nos traz isso. A minha formação inicial foi em teologia, em 1984 eu entrei no seminário, terminei o seminário em 88. Em 88 fui para Goiânia, foi meu primeiro campo, ali eu fiz o meu trabalho ali eu fiz a minha licenciatura, fui ordenado pastor em Goiânia em janeiro de 89, aí me designaram para o campo de Brasília. Fui para Brasília, fiquei em Brasília em 89, 90. Em 91 eu deixei o ministério e comecei meus estudos na área de filosofia. E o motivo de eu ter deixado foram questões mais organizacionais, políticas, alguns desacordozinhos, né, que a gente acabava tendo. E naquela época eu me senti um pouco machucado. E aí comecei vai numa igreja aqui, numa igreja ali, mas nunca abandonei a Deus, nunca abandonei os princípios de Deus nessa fase, né? Mas eu fiquei um pouquinho machucado naquela época. Graças a Deus, Deus foi curando, né, essas feridas, até que eu retornei para a igreja presbiteriana, aí fui para a igreja presbiteriana do Brasil. Antes disso, fiquei um tempo na igreja batista, não era Canaã, você não lembra o nome, né, Cirlei, da igreja batista que a gente ia, que depois era do lado de Jair? Bom, era uma igreja, eles estavam numa certa crise, houve uma cisão da igreja, aí tornou-se Comunidade da Graça, e aí depois teve a igreja Luz para os Povos, e foi o momento que eu retornei novamente para a igreja presbiteriana. E desde de 93, 94, a gente, 95 mais ou menos, a gente permanece na igreja presbiteriana. Hoje sou membro aqui da igreja presbiteriana central de Londrina. Veio comigo a minha esposa, Cirlei, e a minha cunhada, até eu brinquei, falei assim, vou te levar e vou levar uma vela. A minha cunhada é a vela. Irmãos, a gente fala de relacionamentos, e a gente tem uma ilusão de que existem relacionamentos ligados a como eu me vinculo aos meus pais, como eu me vinculo aos meus irmãos, como eu me vinculo no trabalho, como eu me vinculo na igreja. E a gente organiza a vida da gente como se fossem caixinhas. Bom, agora eu estou na igreja, eu chamo o Jamil de irmão, chamo o Rômulo de irmão, chamo a Silvana de irmão. Ok, não estou na igreja, mas agora não é nada de irmão. Agora eu estou no trabalho. E a gente começa a perceber, começa a achar que nos ambientes santos a gente tem um comportamento, e nos ambientes não santos, não são ambientes pecaminosos, mas não consagrados. É como se a gente tivesse liberdade de ter outro tipo de comportamento. Mas parece que não é bem isso que a palavra de Deus nos traz. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê Deus o tempo todo falando de um homem completo, de um homem que é um todo.
Em todos os lugares que eu sou um filho de Deus. Em todos os lugares que eu ponho meu pé, devo ter os mesmos comportamentos. Mas a gente ainda continua particionando as pessoas em gavetinhas, como se, por exemplo, separando como um homem e uma mulher lidam como casal e como eles lidam, por exemplo, com o pai e a mãe. Eu estava escutando essa semana uma palestra do Cláudio Duarte, que é maravilhosa as palestras dele, a gente dá muita risada, aprende, leva uns puxões de orelha, mas com muita alegria, dando risada. E eu me lembro de uma parte onde ele começa a dizer de como nós, por exemplo, achamos que conseguimos construir um lar diferente do lar que os nossos pais têm, e essa desaprovação que acabamos tendo do lar dos nossos pais, acabamos tentando corrigir. Nós vivemos, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente enxerga isso, numa sociedade, seja cristã ou não, construída por pactos, alianças. Nós estamos aqui no meio de uma aliança. Eu saudei vocês como batistas, como cristãos, como irmãos meus, porque estamos sob o mesmo pacto, sob o mesmo Deus. Né? Fizemos a oração, comungamos de uma mesma palavra, e quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, a gente percebe que essa palavra é viva e é a palavra de Deus. É aquilo que nos torna empáticos um com o outro. Nós construímos assim pactos. Eu tenho aqui na minha mão uma aliança. Né? Minha esposa tem a minha aliança também. Na minha aliança está, na verdade, a minha aliança está com ela. Né? E a aliança dela está comigo. Se eu tiro a aliança, o nome dela está aqui. Se ela tira a aliança, o meu nome está lá. Isso tem um sentido, isso não é uma coisa à toa, não é uma coisa estética. Resolveram, acharam bonito. Não, isso tem sentido. Né? De nós entendemos que a aliança é um círculo sem começo e sem fim. Quando a Bíblia nos fala, por exemplo, que o casamento é um elo que nós não dissolvemos, que não se desconstrói, quando o pastor Jamil vai fazer o casamento, que Deus uniu, não separe o homem, essas frases que trabalham isso tudo tem sentido. E o que é interessante, o grande sentido disso é anterior ao casamento. Antes de eu ler com vocês o texto de Êxodo 20, eu queria lembrar vocês da cena da criação. Quando a gente procura, e hoje é o dia dos apaixonados, né, o dia do amor, o dia de comemorarmos a forma como as pessoas se vinculam, o grande ser que mais se apaixonou no mundo se chama Deus. E quando não havia nada, ele resolve se apaixonar de uma forma externa. Internamente ele já era apaixonado. O pai pelo filho, o filho pelo pai, os dois pelo Espírito Santo, o Espírito Santo pelos dois. Deus é um ser relacional. Tem um livro maravilhoso de um pastor chamado Ricardo Barbosa, que chama-se Segundo o Coração de Deus. Ele faz uma análise do livro de Jó, e ao analisar o livro de Jó, ele começa a construir Jó como o livro que fala do amor de Deus pelo homem. É interessante, porque a gente normalmente ouve falar de Jó como livro de sofrimento. A pessoa está sofrendo, então vai lá ler Jó e vê como Deus tirou tudo, toda aquela cena de Jó. E aí ele resgata desse livro assim, o quanto Deus nos ama e o quanto ele deseja se relacionar conosco. Nós oramos, nós cantamos e muitas vezes nós participamos de rituais. Isso é problemático. Participamos de rituais, a gente ora, Senhor, e a gente age como se fosse uma reza. Nós aprendemos a, entre aspas, rezar. Mas Deus nos convida a orar. Isso fica tão claro quando os discípulos de Jesus chegam para ele e falam assim, mestre, ensina-nos a orar como os discípulos de João fazem. Isso significava que Jesus não ensinava eles a rezar. Não havia uma oração padronizada. E aí Jesus diz assim, então, quando orarem, aí ele explica várias coisas, dentre elas ele nos ensina alguns passos do Pai Nosso. O que é curioso é que nenhum evangelista coloca o Pai Nosso igual. Isso significa que não era orado de forma igual. Havia um princípio. E é esse o tema que eu quero trazer para vocês. Princípios relacionais. Quando a gente olha para aquele Deus que resolve construir um mundo e se apaixona pelo mundo, eu queria evocar, trazer para a lembrança de vocês o conceito de galinha, a galinha que choca seus ovos, o conceito de gravidez, de gerar. 9 meses, né? Um bebê está ali na barriga, e a mãe com todo o cuidado, todos esses sonhos. Quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra,
A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No original, em hebraico, está dizendo assim: e o Espírito de Deus chocava a terra. A ilustração é de um ser que cuida, gera vida. Então, quando a gente começa a ter essa noção, essa percepção de que Deus não construiu o mundo para ser um mundo, é como se alguma coisa tivesse que ser arquitetada, construída para funcionar. Tem um grupo de teólogos e filósofos que fala de uma coisa chamada deísmo. E olha o grande problema, gente. Todo mundo acha que o problema é sermos ateus. Ah, ateu é do diabo. O ateu ou o à toa, os dois não prestam, né? Ou aquele que não acredita em Deus, ou aquele que não está nem aí para Deus. Mas tem uma filosofia chamada deísta. E o que é o deísmo? O deísmo espreita a igreja. O deísmo sonda as nossas vidas. É a noção de que Deus existe, Deus criou o mundo, mas não está nem aí para o mundo. Ele criou e continua criando outros mundos e está vagando pelo universo. E nós estamos sozinhos aqui. A noção de deísmo é a noção de um Deus não providente, um Deus que não cuida da gente, um Deus que não se relaciona com a gente. Mas o tempo todo Deus cria o mundo. E o que ele faz depois que ele cria o mundo? Primeiro dia, vamos ver como é que vocês estão de Bíblia aí. Ele cria o mundo, haja luz e houve luz, então foi tarde e dia. E o que Deus fez? Viu que era bom. Bom, aí vai segundo dia. E Deus fez os céus, separação das águas e das águas, houve tarde e manhã. E o que Deus fez? E viu que era bom. Tem uma ilustração de um livro que eu amo demais, o Jamil já deve ter ouvido eu falar muito desse livro, que é do Pequeno Príncipe, que é de Exupéry. E no Pequeno Príncipe tem a cena onde o Pequeno Príncipe é convidado por uma raposa para se cativarem. E aí o pessoal, hoje, dia dos namorados, olha, frase bonita para colocar assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Já deve ter visto isso num cartãozinho de namorado. Os que são da minha geração, os mais novinhos não, mas os que são da minha geração para trás, deve ter aqueles cartõezinhos, né, aquela amaré, né? Aí vem, tinha um casalzinho assim, uma amaré, e aí vinha lá assim, cativar, né? E aí tu te tornas eterno, papel de carta, né? Já viu, você conheceu o papel de carta? Papel de carta, né? Meu Deus, isso é coisa do século passado, né? Isso denuncia idade. Eu não conheci, não, Jamil. Eu ouvi falar que existia. Não vou contar a idade, né? Eu brinco sempre, eu tenho só. O Jamil sabe, eu tenho 16 anos de idade, só, eu sou precoce. Mas assim, o Pequeno Príncipe, quando é convidado pela raposa para ser cativado, eles começam a se encontrar. É só isso. Olha, todo dia, 3 horas da tarde, eu vou te ver. Tá ok? Tá ok. Aí todo dia, 3 horas da tarde, o Pequeno Príncipe vai, se encontra com a raposa, os dois sentam. Olha o sol, a estrela, começa a bater papo, conversar. Deu oral, agora preciso ir, tá? Tchau. Amanhã te encontro de novo. Um dia o Pequeno Príncipe fala assim: agora tem que ir embora. Eu vou continuar minha jornada. Aí a raposa começa a chorar. E aí o Pequeno Príncipe fala: tá vendo? Eu não queria te cativar. Agora você vai ficar triste? E ele falou: não, agora o pôr do sol tem sentido. Agora, todas as vezes que chegar aquele horário, eu vou lembrar que eu me encontrava com você. Agora minha vida tem sentido. Bom, gente, por que eu trouxe esse texto, essa fala sobre o Pequeno Príncipe? Deus foi se apaixonando pela criação dele. Deus foi criando vínculo com ela. Ele contemplava o que ele fazia. Ele não é alguém que criou, ok, criou, tá ali, tá, tchau. Ele sentava, e se a gente pudesse ilustrar isso, é claro que ele não fez isso, Deus não tem um corpo como nós, mas assim, se a gente pudesse ilustrar isso, Deus terminava de criar, sentava e via e falava: nossa, que legal que eu fiz. Olha como é bom, olha como é lindo o sol, como é lindo as estrelas, olha como são lindos os animais que eu criei. Deus é um ser que gostava daquilo com quem relacionava-se. Querem ver mais isso? Deus cria o homem e a mulher no sexto dia. E eu queria, e até o tema, na verdade, que eu ia trazer para vocês hoje era sobre até tinha falado assim, ó, vai entrar a questão do masculino, feminino, é um momento, aquilo que o Jamil tem visto nas aulas, a gente está falando da construção do feminino, está bem na Bíblia, né? Porque senão vai ficar muita aula de teologia lá na aula. Mas, por exemplo, Deus primeiro criou o homem masculino. E do homem ele cria a mulher. Então a mulher implica ter o feminino,
posteriormente ao masculino. Esse é o tema que eu falei que ia trazer. Mas depois eu falei, não, eu quero falar de compromissos, de pactos, de princípios que norteiam tudo isso. Mas voltando porque eu falava, aí Deus termina de criar o homem e ele não para nisso. Ele poderia falar, ó, criei vocês, agora se vira. Dei todo o recurso para vocês. Ó, vocês são fortes, saudáveis, tem comida aí que eu criei. Deus constrói um jardim para o homem. Ele monta um local onde o homem nunca poderia dizer que lhe faltou nada. Ele dá tudo para esse homem e para essa mulher. E ele, mais que isso, mais todos os dias, na virada do dia. Quando o dia está terminando, sabe aquele momento que a gente chama de hora da luz azul, que é a hora da tristeza, né? A hora da luz azul, ou a hora da nostalgia, a hora da introversão. Naquele horário, Deus caminhava pelo jardim para bater papo com Adão e Eva. Olha que delícia! Deus é isso, gente. Deus não é esse ser que eu coloco ele lá em cima e eu tenho que passar de cabeça abaixo, né? Eu me lembro, eu fui católico até os 12, 13 anos, né? Fui coroinha, afilhado de Mariana, afilhado mariano, e todas as vezes que passava na frente do onde põe a hóstia, como é que chama mesmo? Então, mas tem um nome do local da Eucaristia, tem o depois vem na cabeça, né? Mas tem um local que eles deixam uma hóstia ali, né? Que representa para ele, para o católico, que é o corpo de Cristo mesmo, né? Então, toda vez que passava ali, abaixava em reverência, porque é um Deus do qual eu tenho que me reverenciar. Isso é errado? Não, isso não é errado. Mas isso nos faz perder contato. Deus, mais do que um ser supremo, criador de tudo, era o ser que andava batendo papo. É um ser que chegava para conversar com Adão. Sabe aquela conversa fiada que pai tem com o filho? Fala assim, e aí, como é que foi sua escola hoje? Foi tudo bem? Tá tudo tranquilo? Sabe? Todo pai inventa um jeito de puxar um assunto com o filho. Né? Deus fazia isso, mas eu imagino que não era um papo furado. Né? Talvez conversando com Adão, e como é que foi seu dia? Conheceu? E terminou de colocar o nome nos animais? Né? E aí, conheceu alguma coisa nova? E Adão tinha o que falar para esse pai. Então, se Deus, antes do pecado, se relacionava com o homem, se vinculava ao homem. Só que Deus havia feito um pacto com Adão. Ele tinha dito assim: de todas as árvores do jardim você pode comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, não. Porque no dia que você comer, você morrerá. Deus deu tudo para o homem, mas fez um pacto. E ele disse: obedeça. Esse era o pacto. Ah, o que aquela árvore tinha? Ela era mística. Não. A árvore em si não precisava ter alguma coisa. Mas Deus estava estipulando uma coisa. Olha, eu quero que você honre seu compromisso comigo. A aliança. O que nos vincula a Deus, irmãos? Aliança. Por que nós não pecamos? Aliança. Por que nós não abandonamos a Deus? E por que Deus não nos abandona? Por que quando a gente peca, erra, e a gente peca o tempo todo, a gente peca em pensamento, em ideais, em objetivos, nós falhamos, somos pecadores. Né? Estamos nessa terra e não somos perfeitos nela. Seremos no céu. Por que Deus não nos abandona? Aliança. Isso é tão perceptível na Bíblia que quando, por exemplo, Davi percebia que tinha feito besteira, ele falava assim, Senhor, lembra do teu nome. Ó, Davi era esperto, ele falava, não lembra do meu pecado, não, lembra do teu nome. Olha, quando Moisés percebeu que o povo ia ser destruído para Deus, o que Moisés dizia para Deus? Falava, Senhor, por amor do seu nome, é o que vão dizer do seu nome. Então ele apelava para a aliança. É por isso que eu trouxe para vocês hoje um texto que nos fala de aliança. Deus valida e revalida uma aliança com Moisés. Mas, Orlando, você está trazendo um texto da lei. Né? Nós estamos na graça. Tem toda essa fala. Né? Moisés estava na graça. Ninguém foi salvo no mundo não pela graça. Abraão foi salvo pela graça. Basta a gente ler Hebreus. Todos foram salvos pela fé. A lei, para quem não é de Deus, ela só tem um objetivo: mostrar o quão pecadores somos, o quão é impossível sermos salvos. A lei sinaliza para a humanidade maldição. Houve um pacto antes da queda. E esse pacto antes da queda foi quebrado. O homem quebrou esse pacto. O homem caiu. Toda a humanidade morreu em Adão. Está lá em Romanos. Né?
todos pecaram, né? Destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, né? Eu me lembro daqueles livrinhos que a gente usa muito para evangelizar, eu me lembro que na minha Bíblia eu colocava as colinhas, nunca fui bom de ficar decorando as coisas, eu vou ter que levar a colinha. Mas assim, aquele pacto e aquela lei, naquele formato, ela só tem um objetivo: mostrar que nós somos pecadores. Mostrar que nós não damos conta de nos salvarmos. O moço rico chega para Jesus assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Segue os mandamentos, não matarás, não furtarás. Ele fala, faço isso desde a minha mocidade. Mas nada, porque ele não fazia o principal, que é o que eu quero conversar com vocês hoje. Ele não fazia o principal, porque ninguém dá conta de fazer. Mas para aqueles que estão sob a graça, a lei serve para quê? Para nos identificar. A lei passa a ser um manual para a gente. Passa a ser um manual seguro. Algo que nos mostra quais princípios devemos ter. Êxodo 20 começa assim. Acompanhe comigo, por favor. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E aí ele começa: não terás outros deuses além de mim. Eu vou saltar uns trechinhos aqui, tá? Mas só colocar o início de cada versículo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, ou na terra, ou nas águas debaixo da terra. Vou saltar um pouquinho. Verso 7 agora. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E o verso 8, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e nele farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Apenas até aqui. É interessante que aqui se expressa, Deus nos traz princípios, e são princípios relacionais. Mas, Orlando, o que isso tem a ver com o dia dos namorados? Tudo. Deus criou um jeito de nós nos relacionarmos com Ele. E nos trouxe princípios. Mas são princípios que devem vigorar em todos os relacionamentos. Nós conosco mesmo, nós com os nossos filhos, princípios que devem nortear o nosso vínculo com o esposo, esposa, com os namorados, com os nossos chefes, com todas as pessoas. E esses princípios é os que dão sustância. Existe a palavra, será? A gente brinca, né? Tem substância, né? Nos dão condições de mantermos firmes um relacionamento. E o primeiro princípio que ele coloca aqui, quando ele diz, ele coloca até antes de iniciar os 10 mandamentos. E ele diz assim: eu sou o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Primeiro passo, relacional. Isso, inclusive, tem um artigo meu, onde eu escrevo sobre as atitudes de autoridade. A gente lida na psicologia, na psicanálise, com famílias destruídas por falta de autoridade. O pai não dá conta mais de mandar no filho, na filha, a mãe não consegue mais ter autoridade, o marido perde autoridade em casa, a mãe também perde autoridade, e as pessoas não falam mais a mesma linguagem, há uma confusão muito grande. A gente vai para a escola, o aluno não se comporta adequadamente com o professor não dá conta de se comportar adequadamente com o aluno, a gente vai para os pais, já idosos, os filhos mais novos não dão conta de se comportar adequadamente com os pais não dão conta de respeitar os filhos como filhos. E o que esse texto nos diz? Ele diz assim: em todo vínculo, saiba quem você é e saiba quem é a pessoa com quem você se vincula. Deus diz assim: eu sou o teu Deus e você foi resgatado por mim. Ele colocou as coisas no seu devido lugar. Ele está dizendo assim: eu vou te dizer os mandamentos porque eu sou o seu Deus, eu te criei. E é interessante que aqui ele fala assim: eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o Criador de tudo, o Senhor, o teu Deus. E aí ele diz: eu te tirei da terra do Egito, então você estava morto, escravo ali. Eu te tirei. Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Quer transcrever isso para os relacionamentos? Muitas vezes o filho grita com o pai. Não devia gritar. Mas grita, fala alto, responde.
O filho esqueceu quem ele é. E ele precisa ser lembrado. E quem vai lembrar o filho de quem é ele? O pai. E o pai vai ter que dizer assim, nas broncas, nas correções, ele vai dizer assim: eu sou seu pai, você é meu filho. Isso é interessante que parece que isso é uma postura arrogante, autoritária. Como assim? Você tem que chegar para o seu filho e dizer: eu sou seu amigo. Amigo se encontra na rua. Amigo você faz na esquina. Amigo você faz na escola. Eu sou seu pai. E pai você só tem eu. Quando as coisas são encaixadas nesse lugar, as coisas fluem. Por que elas fluem? Porque as pessoas querem o seu lugar. Elas precisam desse lugar. E quando elas não têm esse lugar, elas ficam confusas. Tenta imaginar que um sinal de celular. Você está com o celular e de repente você está na estrada e não tem mais torre. E o que o celular começa a fazer? Buscar a torre. Então o que a gente tem que fazer para não gastar toda a bateria? Desligar o celular ou desligar a busca de sinal. A gente coloca lá no modo avião. É uma forma de economizar a bateria. A maioria dos nossos jovens ficam tentando achar o seu lugar na sociedade. Qual é o meu lugar? Porque o pai é amigão. O pai é aquele igual a ele. Aprova tudo que ele faz porque é um amigo, é um parceiro. E por que o pai é muitas vezes esse amigo, esse parceiro? Porque ele tem medo de perder o filho. Ele tem medo de ele dizer: olha, eu sou o seu pai, e você é meu filho. E o filho fala: então não te quero mais, tchau. Vou agora procurar um outro pai, um traficante, um amigo, um namorado, uma namorada. Vou procurar a vida. Não funciona assim. Quanto mais fracos formos num lado, mais enfraquecemos o outro lado. Bom, isso é só com pai e filho? Não, isso é com marido e mulher. A maioria das confusões que acontecem nos relacionamentos é porque o marido se coloca como pai da mulher ou como filho da mulher. Eu me lembro de uma paciente minha que me manda a foto do marido bêbado, completamente destituído de dignidade, um rapaz jovem, bebeu, quando não aguentava mais, os amigos levaram ele para casa, ela dizia que era a realidade dela. E eu dizia para ela assim: você está disposta a ser mãe dele hoje? Ela disse: não. Então não seja mãe dele. Ele está bêbado? Aí se ele vomitar, ele limpa? Mas está frio. Coloca um cobertor ali para ele. Porque o que ela fazia? Ele chegava bêbado lá, levava ele para o banheiro, dava um banho nele, trocava a roupa dele, colocava ele debaixo do cobertor, cuidava dele. No dia seguinte dava um esfrega nele: rapaz, cria jeito de homem, olha o que você fez ontem, dava aquela bronca. E o marido: o que aconteceu? Olha, eu sou o teu Deus, você é um pecador que eu te salvei. Traz essa mesma analogia para o convívio. Eu sou sua esposa, você é meu marido. Eu não tenho que limpar vômito de marido bêbado. Eu não tenho que dar banho em marido bêbado. Marido bêbado se vira no dia seguinte com a sua ressaca, com a sensação de indignidade. Ele precisa disso. Fácil da gente falar, difícil da gente ver isso acontecer. Todas as vezes que eu não sigo o padrão, o pactuado, o combinado, eu trago vários problemas. Eu crio vários problemas. Bom, vamos, isso no casamento. E como é que a gente faz, por exemplo, num relacionamento de namorado? Né? Qual é o papel da namorada? Qual é o papel do namorado? Como é que eu me coloco nessa relação, nesse relacionamento? Então Deus começa a nos dar a primeira receita de convivermos bem. Quem sou eu nesse relacionamento? E aí ele começa nos seus mandamentos. E ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Olha que interessante. Ele não está dizendo assim: não existem outros deuses. Ele não fala isso. A gente sabe que não existe, mas ele não fala isso. Ele diz assim: diante de você, diante dele, ele fala diante de mim, Deus, né? Então, diante de mim, nenhum outro Deus você vai ter. Como é que a gente leva esse mesmo pacto que Deus propõe para o povo de Israel ali
para a nossa vida conjugal, afetiva, vincular. E eu estou juntando no mesmo pacote vínculo. Vínculo pai com filho, pai com filha, marido com mulher, os pais mais velhos com seus filhos mais novos, namorados. Qual é o primeiro padrão que eu posso extrair dos 10 mandamentos para compreender? Eu me lembro de uma pessoa que me disse uma vez que ela entendia que a palavra decisão não significa decidir por ter algo, mas pelo que não se quer ter. E aí ele pega a origem da palavra decisão, cortar e jogar fora. Nós temos uma noção, por exemplo, que nós escolhemos alguma coisa. E parece que a gente escolhe o que a gente não vai ter. Eu me lembro de um paciente meu que estava para se casar, e ele estava numa crise, casa, não casa, toma essa decisão. Aí, crente, bem crente, né? E aí um dia ele chega a chorar e fala assim, Orlando, o assunto é muito sério, Orlando. Eu não vou sair com mais nenhuma menina, eu não vou poder namorar, não vou poder beijar outras meninas, eu não vou poder fazer nada. Eu vou casar. E eu falei assim, e com quantas você anda saindo? Ele começou a dar risada, eu falei, pois é, com nenhuma, né? Ele tinha que escolher. Não era aquela pessoa, é não ter as outras, por isso doía para ele. Deus propõe aqui nos 10 mandamentos, ele não diz assim, não terás outros deuses porque eles não existem. Ele diz assim, mesmo que existam outros deuses, só eu serei o seu Deus. E nesse pacto, ele diz assim, e você vai ser meu povo. É aliança. Gente, tenta entender a preciosidade disso. A gente tem mania de, olhando para Deus, só ver um lado. Ah, eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. Eu tenho que me sacrificar para Deus. Mas Deus é meu Deus. Ele vai cuidar de mim. Ele estará comigo. É relacionamento. Não sou eu que tenho que orar a Deus. É Deus que tem que me ouvir. Eu tenho uma paciente que ela reclama e chora da dor de não ser ouvida pelos pais. E ela diz assim, Orlando, eu chego, falo com a minha mãe, falo, em determinado ponto da fala, minha mãe fala assim, para de falar, não aguento mais ouvir você. E ela fala assim, eu ainda tinha mais coisas para falar, Orlando. Se a minha mãe não pode me escutar, quem vai me escutar? Aí ela se casa, e aí um dia ela percebe que o marido ouve ela. E ela diz que chorou quando ela teve essa percepção. O pai nunca ouviu ela. E o marido ouvia, e aí ela começa a falar assim para o marido, assim, eu estou incomodando, eu estou falando demais? O marido fala, não está incomodando. A hora que você incomodar eu falo, mas eu gosto de te ouvir. E ela diz que ela nunca tinha percebido que ela poderia ser ouvida. Irmãos, quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo assim, eu serei seu Deus. Você terá um Deus que estará com você o tempo todo. Isso está tão claro nas Escrituras, porque o nosso Deus é aquele Deus que passeava com Adão. O nosso Deus é aquele Deus que acompanhava o tempo todo os seus filhos. Aquele Deus que chega para Moisés e diz assim, eu vejo a dor do meu povo, a oração do meu povo chegou até mim. Ele é um Deus presente. O diabo quer destruir essa convicção dentro de nós. Ele quer retirar essa noção de que o nosso Deus é um Deus que está pactuado conosco. É um Deus que nos ouve. Tem um filme bem interessante, eu não sei qual a posição do Jamil sobre esse filme. Alguns pastores não gostam muito dele. Mas eu acho que não é o caso do Jamil, mas não sei. Depois ele me puxou a orelha depois. Mas chama-se A Cabana. E A Cabana é interessante porque tem um momento em que o Mackenzie, que é o personagem do filme, já assistiram? Vocês já assistiram esse filme? Tá? E eu já assisti acho que umas 4 vezes. Cada vez que eu falo para alguém, eu vou e assisto mais de novo, né? Eu recomendo para alguém, vou lá, procuro e acabo assistindo. Acho que umas 4 ou 5 vezes eu assisti. E as 4, 5 vezes eu chorei. Porque o filme é muito, muito interessante. Você aprende coisas bem interessantes. Mas tem uma fala dele, do Mackenzie com Deus, e ele diz assim, vocês sabem todas as coisas? Vocês sabem o que eu ia falar para vocês agora? Aí o Espírito Santo fala assim para ele, sim. Mas sabe tudo? Por exemplo, você sabia que eu ia responder isso? Sim. Mas você sabia por que me perguntaram? Aí Deus diz assim para ele, porque eu gosto tanto de ouvir sua voz. Porque eu gosto tanto quando você me conta o que aconteceu, que é como se eu não soubesse. Tem um hino maravilhoso. Preciso usinar aqui? Tem Quão bondoso amigo é Cristo.
Quão bondoso amigo é Cristo. Tem um cantor que só revelou no seu amor. Nos diz que lhe levemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Deus é relacional. Deus gosta de bater papo com a gente. Ele fala conosco. Nós, no nosso convívio com os nossos irmãos, com marido, com mulher, com filhos, precisamos nos relacionar. Claro que alguns são mais tagarelos, alguns são mais silenciosos, alguns não falam com palavras, alguns. Aí nós temos as linguagens do amor, saiu o livro, né? As 5 linguagens do amor. Então é interessante esse livro que nos mostra que muitas vezes as pessoas conversam cuidando. Algumas pessoas conversam sendo cuidadas. Algumas pessoas conversam em silêncio, sendo tocadas. Algumas pessoas não suportam toque, mas querem falar. E algumas pessoas querem escutar. Mas somos relacionais. E com quem nós aprendemos isso? Com Deus. Ele fala conosco o tempo todo. Querem a prova disso? A palavra dele. Ele fala conosco o tempo todo. Não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, eu serei seu Deus. Você não precisa de outro Deus. Bom, e o que o marido pode dizer para a esposa sobre isso? Você não vai ter outro marido, porque eu serei seu marido. É simples assim. Por que você vai querer outro marido se eu sou o seu marido? Eu vou fazer tudo. Sabe quem falou isso na Bíblia? Desse jeito que eu estou falando? O pai de Samuel. Lembra? Eucana? Quando Ana chora e fala, não tenho filhos. E aí Eucana fala assim, mas não sou eu melhor do que 7 filhos? Acho que é mais ou menos isso que ele falou. É mais ou menos isso que o marido vai falar para uma esposa. E é mais ou menos isso que uma esposa falará para o marido quando ela não diz assim, você não vai ter outras mulheres, vai dizer, eu serei sua mulher. É isso que o namorado fala para a namorada. Você não precisa de outro namorado, porque eu já sou seu namorado. É isso que a namorada fala. E é isso que um pai fala para o filho. Você não precisa de outros pais. Você não precisa de um traficante, você não precisa de um líder de gangue, você não precisa de pessoas que te influenciem. Eu te influencio. Eu te digo o que é certo. Eu vou ser seu norte. Eu vou ser a pessoa que te situa no mundo. E talvez aquele jovem naquele momento de insanidade, é porque ele está confuso, ele está num mundo muito confuso. Talvez ele não ouça muito com clareza isso, mas fica dentro dele. E quando ele se sentir perdido, ele volta para esse pai que diz para ele: olha, eu sou o seu norte. Tem um filme maravilhoso chamado A Filha do Pastor. Já assistiram esse filme? O filme é lindo, maravilhoso. Todo jovem da igreja tinha que assistir esse filme. Uma moça que se apaixona por um cantor gospel, e aí o pai não quer, um pastor, ele não quer que a filha acompanhe esse cantor gospel, porque ele percebe que aquilo não é de Deus, e ela enfrenta o pai, e o pai toma uma postura muito ruim. Ele diz assim, se você sair daqui, você não é mais minha filha. Essa é uma palavra muito dura para um pai falar. E que nunca, exceto em casos muito raros, deveriam sair da boca de um pai. E a filha sai e ela apanha desse rapaz. Ela é humilhada, constrangida, ela sofre até que ela descobre que ela pode contar com o pai dela. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Mas aí tem um segundo mandamento, senão nosso tempo vai embora. Né? E como o tempo não nos perdoa, aí ele diz aqui assim, não farás para ti imagem de escultura. Todo mundo entende isso como idolatria. Ah, não pode adorar uma imagem. E a gente sabe que é isso. Mas está embutido